Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, esse vídeo é um pouco emotivo pra mim, porque ele é uma das razões, na verdade é uma das, mas a mais importante, ou mais importante motivo que trouxe a gente aqui para os Estados Unidos, que foi o nosso filho, Logan. Eu não sei se... Eu acho que eu já falei aqui no canal, já falei lá no meu Instagram também, que ele é especial. E pra quem não conhece, ele tem uma alteração genética que não tem nome. Então, assim, eles não conhecem o tipo de alteração genética que ele tem. E, assim, isso que nos trouxe pra cá. Vocês sabem como é a saúde no Brasil, saúde pública, como é difícil. Lá, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando desse começo. Ele nos impulsionou, assim, a buscar coisas melhores, sabe, pra ele. Tanto de buscar uma resposta para o que ele tem. E a gente tava um pouco impaciente com a indisponibilidade, vamos dizer assim, do SUS. E a gente, eu acho que como qualquer pai, mãe quer dar o melhor pro filho, né? E não ficar recebendo o que o SUS tá a fim de dar. Porque era o que acontecia, assim. Eu, na verdade, agradeço pelo hospital que ele nasceu em São Paulo, que foi muito bom, ele teve profissionais excelentes. Mas, assim, uma vez que a gente saiu, que a gente ficou dependendo do posto de saúde e dos encaminhamentos, todas as especialidades que ele precisava, que são várias, a gente tinha que esperar muito, e assim, ele precisava de um neurologista que era muito longe, enfim, eu acho que eu já contei isso no vídeo. Ia precisar de bastante coisa, eu acho que começou a vir muita coisa assim, sabe, na cabeça da gente, em relação a prover pra ele e não conseguir. Não só assim, tá, se o SUS não consegue dar, eu quero dar. Tá, mas o Brasil me permite dar isso? Tipo, a gente sabe também que as oportunidades no Brasil não são assim, sobrando oportunidades. A gente não sabe que não é assim. Tem pessoas que têm ótimas oportunidades, tem empregos ótimos, mas muita gente não. E assim, não é que a gente vivia mal, mas a gente se esforçava muito e a gente não conseguia as coisas que a gente gostaria, principalmente as coisas que a gente gostaria de proporcionar para ele. Então, nesse vídeo, eu queria falar o que a gente conseguiu para ele. Assim que a gente chegou aqui, Logan não tinha plano de saúde. Assim que a gente chegou, a gente não tinha documento, a gente veio receber o documento depois de um tempo. Então, a gente ficou com aquele plano de saúde, que é de tempo limitado, no short term. E isso nos permitiu, assim, ficar um pouco assegurados para emergência. Então, como a gente nesse começo ganhava um pouco mais baixo, a gente se encaixava nos programas de baixa renda. Então, a gente chegou aqui, Logan tinha 10 meses de idade. E existe um programa que se chama Early Intervention. Pelo menos aqui em Utah tem. Eu não sei se em outros estados tem. E eu acho que existem outros tipos de programa também, mas Logan participou desse, ele se encaixava nesse. E eles vinham atender Logan em casa, todas as especialidades que ele precisava. Na verdade, foi assim, uma enfermeira veio em casa e avaliou Logan e viu tudo que ele precisava. Desde a audição, ele tem uma perda auditiva, a fisioterapia que ele precisava, fono, terapia ocupacional, tudo. Ele passou a ser atendido em casa, então todos os especialistas vinham atender ele em casa, o que era muito bom, muito, muito bom. Ele foi encaminhado para tentar pegar um aparelho do ouvido, só que esse foi um pouquinho mais complicado, porque Logan, ele tinha um líquido que ficava sempre acumulando, e aí eles falavam, ele tem que botar um tubinho pra, sair esse líquido e aí a gente poder testar a audição dele, porque talvez esse líquido é o que esteja causando a perda auditiva dele. Só que esse tubinho eles não conseguiam colocar, a gente que tinha que colocar. E isso só colocava no hospital. E ir para o hospital, vocês já sabem como é. Ir para o hospital significa pagar o hospital. E aí ele precisava ser sedado, o que significa pagar separadamente um anestesista
Enfim, aí você paga o médico, você paga o hospital, paga o anestesista, e aí a conta vem do tamanho do mundo. Enfim, aí a gente não teve como fazer isso logo quando a gente chegou, a gente veio fazer isso depois. Mas aí ele começou com esse programa de Early Intervention, que é uma intervenção logo cedo para crianças que precisam. E aí ele ficou nesse programa até os 3 anos de idade. Quando ele completou 3 anos, eles chamam que ele graduou do programa, e aí ele passou a ser atendido na escola. Por ele ter uma perda auditiva, e a visão dele é mais ou menos, mas eu acho que é uma das melhores coisas que ele tem. Ele adora assistir televisão, ele adora ver desenho, mas por causa disso e umas outras coisas, ele não se encaixou em ir para uma escola. Ele quase foi, mas era uma escola que tinha aqui perto, na cidade vizinha, que é uma escola que tem só para crianças especiais. Ela é toda planejada para crianças especiais, para criança que tem problemas na visão e na audição e nos dois. Então ela tem 3 áreas assim dentro da escola, muito boa. Mas ele acabou indo para a escola que é bem aqui pertinho, tipo, no bairro. O que foi muito bom também. Ele é acompanhado lá na escola. Ele vai desde o ano passado, então esse é o 2º ano dele nessa escola. Lá ele faz a terapia, a fisioterapia, terapia ocupacional e faz as tarefinhas da escola. Tipo, a professora bota na mochila dele as tarefinhas, assim, que ele faz. E é muito interessante que eles adaptam as tarefas e ela escreve e tudo mais. E assim, quando ele começou para a escola, eles fazem uma reunião que se chama um IEP. É tipo um documento dele que vai acompanhar ele até ele sair da escola. E esse IEP é tipo uma avaliação que fizeram dele, tipo assim, ele saiu daquele programa Early Intervention, foi pra escola, vamos reavaliar tudo que ele precisa, o que ele evoluiu, quais são os objetivos. Então, nesse documento, nessa reunião, eles avaliam o que ele sabe e quais são os objetivos que quer que a escola tenha. Então, por exemplo, Logan não senta sozinho. Então, esse pode ser um objetivo da fisioterapia, ele sentar sem apoio, tal. Eles têm uma máquina para Logan ficar em pé, sabe? Ele segura assim as perninhas, o tronco dele, e isso fortalece os músculos e os ossos dele. Como ele não anda, então isso, pela falta, vai ficando pior. Então, ele precisa fortalecer. Então, tipo, é um objetivo. E aí ele tem objetivos, metas em todas as áreas. Tipo, ele se comunicar. Aí, tipo, é uma comunicação básica. Tipo, a Logan ele vai avisar que ele precisa trocar fralda. Ele usa fralda. Ou avisar alguma coisa, que ele quer alguma coisa. A gente vai tentar que Logan aponte para o que ele quer. Ele não fala nada. Ou pelo menos ele olhar para o que ele quer, entendeu? Ele se comunicar de alguma forma. Isso eu acho que talvez é da parte de, não sei se fono, enfim. Então ele vai fazendo metas e isso fica escrito nesse documento dele. E aí quando chega no fim do ano letivo, eles pegam esse documento e avaliam. Essa meta aqui foi alcançada? Foi. Ou mais ou menos, ou não. E aí, inclusive, recentemente eu recebi esse documento todo avaliado. Tipo, todos os objetivos dele e o comentário dos professores. Isso aqui, tipo, o objetivo e um comentário. Tipo, isso aqui Logan faz. Aí ela comenta, ele faz parecido, ele faz assim, assim, assado, entendeu? Por exemplo, um que é muito interessante. Tipo, eles têm uma maquininha que tem um botão só, que quando aperta, aí liga uma tesoura. Aí, tipo, a tarefa é cortar a figurinha. E aí, o trabalho de Logan é apertar o botão. E aí, a professora vai botando um papel para cortar, entendeu? E aí, é a maneira de Logan fazer a atividade. Ele cortar a figurinha para colar no papel, entendeu? E aí, assim, eles vão adaptando. Aí vem a tarefinha, tipo, eles dão um lápis pra ele. Tem um negocinho que amarra o lápis na mão dele pra ele ficar pintando. E aí eles sempre durante o ano me mandam e-mails
com as atividades, sabe? Inclusive, recentemente eu recebi um e-mail da fisioterapeuta dele, com fotos dele numa mesa, aquela mesa que fica em pé, e segurando um brinquedo. E assim, eu me emociono muito, porque eu já fiquei imaginando algumas vezes se a gente estivesse no Brasil. Eu não acho que Logan estaria indo pra escola, porque eu já fui... Eu sou formada em psicologia e eu já fiz estágio numa escola com crianças autistas e era numa escola pública. Obviamente eu sei e entendo que todas as escolas públicas não são iguais. Eu entendo que tem escolas estaduais que são muito boas. Mas assim, pelo histórico que eu vejo, eu participo de vários grupos de mães com crianças especiais. E assim, eu ainda não ouvi sobre uma escola assim, que alguma mãe disse: ah não, meu filho especial, assim, feito o meu, que assim, é muito especial, não fala, não senta, não anda, sabe? Usa fralda, que foi atendido numa escola e assim, que foi super bem atendido. Então assim, eu sou tão grata por essas coisas que a gente conseguiu aqui pra ele. E a gente... por ele poder ir pra uma escola, que parece ser uma coisa tão... Ai, um filho vai pra uma escola, parece ser uma coisa tão simples, uma coisa tão... Uma criança ir pra uma escola, é uma coisa tão simples, né? Mas no Brasil, não... eu acho que ele não ia conseguir. E aqui a gente consegue dar isso pra ele. E assim, depois de um tempo, quando a gente conseguiu o plano de saúde pra ele, um plano de saúde decente, a gente conseguiu bater o deductible, e aí a gente conseguiu pegar uma cadeira de roda pra ele. A gente pegou uma temporária, e inclusive eu acho que essa semana ou semana que vem vai estar chegando uma nova pra ele. E a gente tem um quartinho pra ele, sabe? Uma cama legal, assim, que ela é mais altinha pra ele, pra gente poder trocar ele no nível da gente em pé, sabe? Pra não ficar abaixado tanto. E a gente tem uma cadeirinha que ele senta. Não sei, eu acho que eu sou... simplesmente assim, eu sou grata por cada detalhezinho de coisas que a gente conseguiu pra ele, que pode parecer besta, mas... talvez eu acho que no Brasil a gente não ia conseguir tanto assim pra ele. Não só por causa do SUS, mas pela falta de oportunidade de emprego e pelas coisas serem tão caras, sabe? Por exemplo, meu marido trabalhava, não ganhava mal, mas assim, como tudo é caro, era um apartamento caro, a comida é cara e tinha isso e tinha aquilo, aí sobrava muito pouco para um plano de saúde, então a gente quase não conseguia pagar um plano de saúde para ele, tanto que por isso que ele usava o SUS. E aí o SUS é desse jeito, não dá muita coisa, dá o mínimo do mínimo e, enfim, aí fica nesse sufoco, sabe? Nessa sobrevivência. E é isso. Eu acho que a gente conseguiu algumas coisinhas pra ele. E assim, eu não acho que a gente tem um mundo maravilhoso pra ele, não, sabe? A gente mora numa casa que tem escada e aí ele já é um pouco pesadinho e aí a gente tem que trazer ele no colo pro quarto dele, os quartos são em cima. Então assim, a nossa vida não é perfeita aqui, não. A gente tem muitas coisas que a gente ainda tem que, sabe, se esforçar um pouquinho. É muito grato por tudo que a gente conseguiu pra ele. Aqui tem escola pra ele até... já me disseram que até 21. E assim, o tratamento, eu sei que algumas pessoas já me perguntaram sobre o tratamento de autista, mas eu não sei dizer porque eu não tô no meio. Mas uma amiga tá, mas ela ainda tá muito no início, então eu não sei falar muito sobre o tratamento de autista aqui.
Mas assim, uma amiga tem um filho autista e ele vai pra escola. É a escola normal e ele é acompanhado pelo especialista na sala lá. Mas existem escolas especiais, sabe? Mas aí você tem que pegar um laudo. Isso aí eu tenho certeza. Você tem que ter um laudo. Alguns dos laudos de Logan, na verdade, todos os laudos que eu tinha de Logan no Brasil eu trouxe. E aqui, eles, por incrível que pareça, eles não descartaram os laudos dos médicos do Brasil. Eles pediram para ser traduzidos. E muitos eu mesmo traduzi. Às vezes eu ficava impaciente, eu ficava pensando, eles vão demorar muito pra traduzir. E eu mesmo traduzia, assim, sabe? E aí, tanto que eu vi alguns médicos, eu vi que você traduziu e tal. Mas assim, eles levavam em consideração já pra ter um ponto de partida, sabe? Tudo isso, assim, e também a gente conseguir um emprego fácil aqui, pra poder ter dinheiro, pra poder proporcionar tudo isso, sabe? Isso é o que é o interessante. Porque no Brasil, mas aqui vende, tudo bem. Tu tem um emprego que te permite comprar isso tudo, porque no Brasil também vende cadeira de roda. Tu consegue comprar uma cadeira de roda no Brasil? Então é isso que eu tô falando, entendeu? É sobre isso. Tipo, vende tudo isso no Brasil. Mas com o teu emprego, tu consegue comprar isso tudo? Aqui, a gente conseguia. A gente tinha um emprego básico. Gente, se vocês têm mais alguma pergunta, deixa nos comentários. Compartilha se você conhece alguma mãe. Compartilha com ela. E se inscreve.